todos e todas. Valber Cabral tirando a pressão aqui nesta tarde, né? Tirando aqui essa tarde proveitosa para fazer uma meditação, para refletir, para pensar, né, em como se tem vivido a vida. E sempre que eu faço isso, eu compartilho essa pressão, né, junto com vocês, porque é minha pressão, é a nossa pressão do dia a dia. E eu tenho meditado muito sobre o tempo, né? O tempo sempre significou muito na minha história, na minha vida. O tempo, ele nos possibilita o perdão, ele nos traz consolo, futuro, ele nos mostra que tudo passa, né, na nossa vida. E falando de tempo, e por que não refletir sobre o que temos feito, né, da nossa vida em relação ao tempo, né, do tempo que a gente acaba se roubando. E hoje, pensando no tempo, eu estava pensando em quantas pessoas passam na nossa vida, e inclusive também os nossos filhos, né, que fazem parte da nossa história, assim como os amigos, como os filhos do coração. E como é importante cada um seguir o seu caminho e cuidar da sua vida, né? Construir a sua história através das mulheres que deram passagem, assim como eu, dentre outras, a que fosse permitido, né? Fazer essas mudanças necessárias que a gente traz, às vezes, crenças muito limitantes da nossa família, em que a gente considerava como uma grande verdade, provavelmente nossos pais também. Mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, gente? E a gente pode refletir, tem aí milhões de filósofos, pessoas falando, blogueiros, tudo que a gente possa aí refletir para todos os níveis, gostos, né, na vida. Então, coisa que a gente não fica hoje sem conhecimento. Se a gente escolher ter informação, a gente vai ter informação. Mas se a gente escolher conhecimento, a gente também vai ter se a gente buscar por ele. E então, pensando nesses ciclos da vida, né, hoje cá com meus botões, eu estava pensando e falando até com uma filha do coração que eu tenho, e a gente estava conversando um pouco e eu falei para ela, nós tivemos a nossa história, né, a gente tem uma história, um tempo na vida de alguém, é assim também na vida dos filhos, né, porque quando os filhos vão embora e eles não voltam para nossa casa, né, e eles não precisam mais de nós, como Freud dizia, mãe boa é mãe desnecessária. Gente, funcionou, né? Não é razão de tristeza, é motivo de alegria, é motivo de que a gente confiou, né, na educação que a gente deu para eles, né? Hoje eu estava conversando também com uma colega e ela dizia, nossa, minha filha diz para mim, mãe, não precisa mais colocar comida para mim, eu já tenho 12 anos, né? E isso é bem coisa de mãe mesmo, é não querer deixar de cuidar. E aí quando a gente vê às vezes um filho numa situação difícil, um filho do coração, um amigo mais querido, né? A gente acaba querendo ter o controle dessas situações e isso não é possível, né, gente? A gente não vai controlar isso. E eles precisam crescer, eles precisam partir. Então hoje o assunto rodou durante o meu dia sobre isso, né? Sobre a necessidade de deixar ir e o outro ir também, né? Buscar a sua história, né? Ser seu próprio autor, né? Construir o seu livro diário de vida, né? Então, pessoas passam na nossa vida para que a gente tenha esses novos capítulos, né? Permitindo a gente seguir à frente. Mas o restante, quem escreve mesmo, quem bota a mão ali na massa, somos nós. Então, provavelmente, minha mãe hoje construiu a história dela, eu construo a minha. Hoje eu estava lembrando dos meus ancestrais, porque eu fui colher rosa branca, né? Aqui no sítio eu tenho rosa branca. E aí quem não tem aquela mãe, aquela avó que já plantou rosa branca, né? Saudade do tempo, né, minha filha? Que a rosa branca servia de calmante, né? Sem um bom alprazolam ou sem aquele Rivotril, né? Uhum. Pois é, se usava rosa branca, né? Não tinha esse acesso todo que a gente tem, né? Porque hoje todo mundo tem na bolsa, é quase que dá bala, né? Para alguém, né? Você tem um doce aí, uma balinha,
né? Ah, essa aqui é de quê? De hortelã, de tutti-frutti. Daqui uns dias os remédios vão ter até sabor, né? Que é para poder a pessoa se sentir menos desconfortável. Se bem que já caiu no senso comum de que é isso, né? Como se o remédio fosse mover, né? A tristeza, tudo fosse tirar a tristeza do nosso coração. Quem dera, né, gente? Que um ritual, que uma reza, né? Que fizesse tudo isso, senão quando o nosso esforço diário em superar a nossa dor e ter tudo isso, né, nos rituais, nos seus chás, um tratamento aí coadjuvante, um tratamento complementar, né, ajudando a gente aí a melhorar, né, essas emoções. Mas sem a nossa participação, né, por inteiro, não é possível. Você pode tomar o chá que você quiser, você pode até buscar uma terapia, se você não tiver uma confissão, você realmente não fez nada e não está fazendo nada, né? E muitas das vezes a gente pensa que está ajudando e a gente acaba atrapalhando mais a vida de alguém, inclusive de nossos filhos, né? Quando a gente fica muito apegado e acha que você vai continuar sendo aquela Mulher Maravilha, dando conta de tudo. Não, gente, a gente agora dá conta da nossa história. Para você que é mãe aí, tá do outro lado, é assim que funciona, né? Filha fora da nossa casa, né? O filho vive em média com a gente 18, 19, 20, 21 anos, né? Até uns 22 aí. Depois ele precisa ter a vida dele, precisa ter o trabalho dele, precisa buscar a dignidade dele. Porque se continua, né? Algo ainda está muito regredido, algo ainda está muito infantil, né? E a gente precisa ter essa permissão, esse campo, né? Esse campo à nossa volta que permita que isso aconteça, né? Então, hoje eu estou aqui refletindo, né? Meditando um pouquinho sobre a rosa branca dos nossos ancestrais aí e compartilhando esse momento aqui dessa tarde gostosa com vocês, tá bom? Fica a dica aí sobre o tempo, né? Sobre o tempo, o ciclo que às vezes pessoas têm na nossa vida e que é por um tempo e depois se encerra e uma nova história. As pessoas precisam ir de nossas vidas, né? E não ficar agarrados e ancorados junto com a nossa história, porque senão nunca ela vai construir a dela, tá bom?